Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a complexidade do seu código pode afetar o desempenho. Isso mesmo, pessoal. Olha só, esse vídeo nós vamos trazer aqui um código-fonte para a gente entender que nem tudo que é complexo facilita o entendimento. E às vezes nós desenvolvedores é, quer trabalhar, fazer código muito difícil. Existem várias funcionalidades, vários recursos das plataformas que ajudam, por exemplo, a expressão lambda, entre outras formas de codificação, ok? Mas no vídeo de hoje a gente vai trazer isso. Vamos lá para o assunto? Eu quero trazer o conceito aqui brevemente e a gente depois ir para o código-fonte. Mas o importante é a gente entender alguns conceitos sobre análise de métricas, certo? Então vamos lá aqui. Eu quero chegar para falar para vocês hoje, certo? Eu tenho aqui é sobre mim um pouco, ok? Eu sou Manuel Neto e tenho como objetivo compartilhar conhecimento e independente de conhecimento da área, o objetivo é esse, certo? A experiência aí é na área de engenharia de software, ok? Então vamos lá para o assunto. O objetivo é esse, vamos para o assunto e vamos aqui compartilhar conhecimento. É, como a complexidade do seu código, né, pode afetar o desempenho? Olha, eu trouxe a seguinte reflexão aqui para a gente fazer, certo? Não queria colocar um slide com muita informação, mas a gente tem que ir um pouco para o conceito para a gente entender. Quanto mais simples o seu código, melhor programador você é. Olha, há muito tempo na minha carreira de desenvolvimento, eu tive muito problema relacionado ao desenvolvimento. Às vezes encontrava muitos projetos legais, com arquiteturas ótimas, porém tem um problema. Muitas pessoas vê que é um bom programador é que escreve código complexo. No entanto, né, a evolução da maturidade de desenvolvimento ali do software não significa que há a maneira de pensar sobre isso. Então, a complexidade não significa um bom trabalho. Por quê? Isso significa baixa qualidade de código. Porque a equipe de desenvolvimento vai chegar ali e às vezes você tem que desenvolver uma funcionalidade específica e acaba afetando outro desenvolvedor. Alguns cientistas, olha, isso é pesquisa, viu? Pesquisadores incríveis, né, confirmaram essa teoria e enfatizam que o código profissional precisa ser focado em tempo, alta qualidade e orçamento. Por que isso? Porque quando você vai desenvolver um projeto, não é que você vai sair fazendo if, else, bagunçando o código, deixando, você vai utilizar a melhor estrutura ali. Porque os desenvolvedores que otimizam a linguagem, colocar menos linhas de código, eles têm como objetivo lá, o pessoal que desenvolve o assembly da linguagem, né? Entre C Sharp e Java, eles facilitam para a gente desenvolver. Só que em termos de negócio, em termos de qualidade, você entender ali rapidamente o fluxo e o tempo de análise também para você fazer o atendimento, ok? Então isso deve ser a gente pensar também. E outra coisa também, mesmo quando você tem um cenário ali complexo em mão, outra coisa que a gente deve pensar é se você reduzir, tentar reduzir também uma ambiguidade, esclarecendo ali o processo do que está codificando, certo? Isso aí vai facilitar também. Então, especialmente a gente pode usar ali bons nomes no momento de colocar os métodos. Às vezes você coloca em inglês um projeto. Será que precisa? Será que essa equipe, eu tenho uma equipe muito ali que pode facilitar o desenvolvimento? Será que essa equipe tem uma maturidade? Entendeu? Ou você tem um treinamento? Então a gente deve. E outras coisas. A gente não deve. Todos os princípios que foram feitos da área de tecnologia, todos os pessoal, né, que desenvolve princípios sólidos, né? A gente deve aplicar esses princípios sim. Só que a gente vai ver que a gente deve entender e fazer essa análise. É uma questão de tempo, porque às vezes a fábrica não tem, muitas fábricas não têm esse tempo. Mas é uma questão de tempo ali depois de você começar a ter uma equipe de análise de código para poder fazer um teste assistido e ver se a equipe está tempo de análise. Às vezes o tempo de análise não é problema do desenvolvedor. A gente tem que entender isso. Às vezes é problema do processo. Então você transformará a complexidade em código simples. Respeitando esses princípios, a gente vai, sim, o código fica mais simples ali. Então, se você quiser escrever um bom código, você precisa manter o foco como fazê-lo.
considerando que você não é o único que vai ler aquele código, certo? Eu já tive também, já errei muito também. Eu não vou dizer que o desenvolvedor e ainda na área ainda tem muito a aprender, apesar de tanto tempo, mas a gente tem, quem está chegando, quem está vindo na área, o objetivo é esse. Então, como a complexidade do código pode afetar o desempenho do desenvolvedor, da equipe, pode afetar tudo isso. Então, eu acho que, por exemplo, hoje a arquitetura, muitos projetos aí, a Microsoft, vou falar logo uma delas, que ela vem trazendo também outras plataformas também, trazer facilidade para criar projetos rápidos, porque hoje as grandes empresas querem rapidez no projeto. Hoje é isso, certo? Então elas estão querendo facilidade e rapidez no projeto. Então a gente deve agilizar o framework para entregar o produto. Claro, utilizando os princípios. Então a gente deve adotar esse conhecimento, ok? Então aqui eu trouxe aqui uma ferramenta, vou trabalhar em cima da plataforma .NET, certo? Com Visual Studio. Você que utiliza aí outra plataforma, existem outras métricas, mas eu estou trabalhando em cima do .NET, certo? Então aqui no Visual Studio, utilizando para você analisar, a gente tem uma forma, Visual Studio, a poderosa ferramenta aí, desenvolvedores, você consegue fazer essa análise de código, certo? No projeto, que é o Code Metrics. Então você consegue fazer essa métrica específica. Então, para você fazer essa métrica específica, você vai lá em... Vamos aqui abrir o projeto daqui a pouco e a gente vai ver essa métrica. Eu só queria aqui, só recapitular aqui. A gente pode fazer essa métrica no Visual Studio e também ali a gente pode fazer uma análise de código, né? Limpeza de código e análise de código. A gente pode calcular métrica. Você tem essa possibilidade. A gente vai para a prática daqui a pouquinho só para a gente entender como é que é feita essa métrica. Mas antes disso, eu quero falar só esse assunto aqui que a gente vai entrar na instante na métrica, porque a gente tem que entender quais métricas são feitas. Não adianta você trabalhar, dizer que a pessoa tem um desempenho ruim, ou o código está ruim, ou o desenvolvedor faz isso, sem você ter métricas ali específicas para avaliar aquilo. Então, as métricas que é utilizada para avaliar o código são o índice de manutenabilidade, complexidade ciclomática, certo? A profundidade ali da herança dos objetos e também tem um acoplamento de classe e o número de linhas de código. Isso deve, para você ter uma estimativa ali, controle de qualidade, você relevar. Hoje tem hoje várias ferramentas na Kobe aí, tem tantas ferramentas que fazem essa análise, sabe? Mas aí você tem que ver as métricas, porque a ferramenta é só uma opção de você ali calcular aquilo. As métricas de Code Metrics, eles são alterados ao longo do tempo. Por quê? Porque a linguagem, pessoal, pode ser alterada. Ao longo do tempo, os pessoal lá estão desenvolvendo, eu já trabalhei muito nisso, então esse entendimento de pesquisa e conhecimento, a linguagem ele vai sendo atualizada. Por exemplo, o C Sharp já foi para o 7, para o 8. E ao longo do tempo, a evolução, isso também vai afetar a métrica. Por isso, o pessoal da Microsoft sinalizou isso, que as métricas são algo que você define de acordo ao projeto. E essas métricas não é flexíveis. Porque às vezes, por exemplo, a comparar uma métrica de C Sharp 9 para o C Sharp, por exemplo, 10, 12 é um comparativo muito grande, porque o C Sharp 7, C Sharp 9 já foi escrito e foi melhorado depois C Sharp 10 em diante. Entende? Assim como outras linguagens. Então as métricas você pode adotar para qualquer linguagem. Esse índice de manutenabilidade para o Java, esse complexidade esquemática para todas as outras linguagens. Então, primeiro aqui o índice de manutenabilidade, esse índice indica que o quão fácil é manter o código, certo? Já a complexidade ciclomática, ele define a complexidade de uma função de software, de acordo com o número ali de caminho de código. Então, é a complexidade ali do entendimento. Já a profundidade de herança, essa métrica representa o número de classes conectadas. Quando você tem muitas entidades, muitos objetos, tudo, ele vai analisar ali. E quando você conecta muitas classes em uma única classe, obviamente você terá um acoplamento forte, certo? Aí, termos de linguagem de programação orientada a objetos, certo? Isso pode causar uma manutenção do seu código, ok? E a gente vai analisar aqui no Visual Studio como fazer essa métrica. Somente isso a gente vai entender, a gente vai analisar muito o código, mas você depois pode pegar o código fonte e começar a analisar um pouco. Nossa breve aqui, a gente vem trazer só esse entendimento e essa dica aqui para você, ok? A gente aprofunda muitos cursos aqui da aula, certo? Se você quiser verificar, você
a gente vai analisar. Mas a gente vai entrar aqui no Visual Studio, vou abrir aqui o Visual Studio, certo? E eu tenho aqui o projeto Cosmetics Brightboard, você baixa aí, tá no GitHub. E eu tenho um projeto console application, certo? Aqui tem um program inicial. Eu coloquei essas classes aqui, na verdade, 4 classes para fazer as análises de classes também, as métricas e também algumas herança também aqui, certo? Tem a Master Class e também tem aqui os métodos que eu fiz. Eu fiz um método aqui, a gente criou um método aqui sobre a amostra de complexidade ciclomática. Se você entrar aqui nesse método, você vai ver a gente criou aqui um get build model processo e a gente fez aqui um switch e toda a performance aqui, toda a verificação, se é B, ele vai exibir se é a mensagem. A gente escreveu tudo isso aqui. Isso aqui a gente escreveu somente para, quando você analisar, somente para calcular a métrica, certo? Se essa amostra aqui, esse código fonte escrito relacionado aqui ao objeto, né, linguagem, ele tem uma complexidade e ele vai analisar em cima desse método. Outro método também aqui que nós fizemos é a profundidade e amostra de herança, você dá uma analisada, código sem try-catch também importante, código de código de try-catch vazio sem try-catch, né? Se você entrar aqui, ó, código sem try-catch, se você e também código com try-catch correto, se você entrar aqui, código com fill stream manage correto, ele vai analisar todas as complexidades. Então, no momento que eu clico aqui em código para você verificar a métrica, código metrics by, eu venho aqui em inglês, você lá vai estar em inglês, você viu no slide anterior, certo? Análise, código cleanup, neste caso aqui vai estar análise e limpeza de código em português. E aqui eu venho em calcular métricas. Na hora que eu clico em calcular métricas, ele vai pegar todos o meu projeto e verificar todas as métricas aqui. Aqui, ó, o índice de que eu falei no assunto anterior, que eu falei lá no slide, índice de facilidade de manutenção, certo? Se você for analisar aqui a complexidade ciclomática, a profundidade, o acoplamento, certo? A gente vai verificar aqui o índice, as linhas, né? Quantidade de linhas. Você tem que estruturar esse projeto também para ele fazer esse cálculo. E isso você vai tirar o controle de qualidade do seu projeto. A linha de código também. Então aqui, aqueles slides que a gente falou, complexidade, o Visual Studio ele faz todo esse cálculo. Outras ferramentas existem, mas eu quis trazer aqui somente nesse vídeo, entender assim essas dicas aí, você que está trabalhando para aprofunde em análise de código depois e você vai ver que existe muitas análises ainda a fazer, certo? Brevemente a gente pode lançar um vídeo aqui mais detalhando sobre essa análise, fazer o overview aí do projeto, ok? Mas é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. E outra coisa que eu queria falar, que eu queria que esqueci, ó. A métrica de acoplamento de classe. Eu trouxe só aqui uma visão. Estudos recentes, né, da Microsoft, ele sugeriu, né, que no número máximo de instância de acoplamento de classe deve ser entre 9 ali, certo? Com agregação, então ali sendo uma prática melhor de herança. Então, assim, não deve ter uma entidade muitas heranças ali, muitos acoplamentos. E também o uso de interface para resolver esses problemas de classe aí. Por exemplo, o mesmo código conseguir design fornecerá um resultado melhor. Então aqui ele está falando sobre essa complexidade de instâncias e também de métricas de acoplamento. Então faz com que a classe, as instâncias de acoplamentos ali deve ter um mínimo no máximo ali 9. Não pode ter muito acoplamento. Isso é importante. Eu queria aqui, desculpa aí, que eu dei continuidade, eu queria falar um pouco sobre isso, mas acabei esquecendo aqui. Mas é isso aqui. E outra coisa. Tem outra coisa? Não tem não, só. Aqui é simples, né? Simples, em tempo real. E é isso que eu queria trazer para vocês, ok? Nosso vídeo sobre complexidade de código. Analise o código fonte,
os cenários. E agradeço pela atenção de vocês. E tchau, tchau, pessoal.